Olá, bom dia, tudo bem? Mais um dia aqui no Café da Nena e o meu convidado hoje é o Pedro e ele veio aqui contar o testemunho dele. Gente, o testemunho dele é bênção, tanto para mim que agora eu vou conhecer e vocês também. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, pastora Helena. É uma honra estar aqui nesse programa que a senhora tem feito. Eu tenho acompanhado um pouco os vídeos no YouTube, né, e a gente vê que é um trabalho que é muito bom, que edifica vidas e o nome do Senhor acaba sendo glorificado. E estou muito feliz de poder estar aqui, conhecendo a senhora. Obrigado, conhecendo Pedro. também o pastor Marcos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, agora a gente vai ouvir o testemunho dele nessa manhã, tá? Você que está aí do outro lado, fica ligado que vai ser bênção, né? Tanto pra gente aqui que está aqui no estúdio, como vocês de casa. Pedro, conta um pouco da sua história, conte aí pra pessoa seu testemunho. Antes de Jesus, como que você chegou na igreja, como que você aceitou Jesus, se foi difícil ou se foi fácil. Conta pra gente, Pedro. Meu testemunho, ele é um testemunho muito forte, pastora. Deus, ele havia usado algumas pessoas e nessa profecia que Deus tinha usado umas pessoas para falar para mim é que tudo aquilo que eu passei seria para ganhar almas para o reino de Deus, né? E assim, antes de eu aceitar Jesus, o meu testemunho, eu passei por uma situação muito delicada. Eu sou novo, tenho 29 anos. Mas eu já passei por muitas coisas na minha vida. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe. Aos 3 anos de idade eu perdi a minha mãe, aos 13 anos. Novinho, né? Muito novo, perdi a minha mãe aos 3 anos de idade. E aí, aos 15 anos de idade, o meu pai, ele acabou se envolvendo com outra mulher. Ele casou com essa mulher, né? Os meus irmãos nesse período já tinham casado. E eu acabei morando sozinho, né? Com 15 anos de idade. Eu comecei a morar sozinho, tinha perdido a minha mãe com uns 13 anos. E quando eu completei 15 anos de idade, que eu comecei a morar sozinho, foi o período mais difícil da minha vida, né? Foi porque já tinha perdido minha mãe, morando sozinho, né? E ali onde a gente mora na comunidade, a gente sabe também que não é fácil para uma criança crescer, para um adolescente com crescer. certeza. Tem muita influência, né? É verdade. Satânica ali. E foi aonde eu me revoltei, né? Caí de cabeça nas drogas, na bebida, acabei me envolvendo com muitas coisas erradas no mundo, né? Eu posso dizer que naquele tempo, hoje eu acredito que eu estava em um princípio de depressão, que eu estava morando sozinho. Eu morava numa casa de madeira, caindo aos pedaços, sendo bem aberto, caindo aos pedaços. Passei por uma situação bem difícil. Naquele tempo ainda não tinha RG, não tinha documento. Que também era criança, né, bem dizer, né? Um adolescente com 15 anos, né? Não sabe onde está documento, não sabe fazer nada, né? Isso. E eu também tinha vindo, eu morava em Lagarto, em Sergipe, né? E eu vim de lá bem criança ainda. Acho que dos 5 para 6 anos de idade eu vim. E aí eu não tinha documento, não tinha nada. A minha situação estava um pouco tanto complicada, porque como eu não trabalhava, não tinha documento. E eu lembro que foi um dos piores momentos da minha vida, pastor. Porque, sendo bem aberto aqui para a senhora e para aqueles que estão nos ouvindo, eu cheguei a passar fome, cheguei a passar dificuldade, né? Eu abria a geladeira, não tinha nada para me comer. Eu chegava em casa com fome, não tinha nada para me comer. E ali foi onde o diabo foi trabalhando na minha mente, né? E ali foi onde eu comecei a fazer RG falso para poder entrar em baladas, né? A gente entrava com drogas ali, até mesmo chegava a vender. Lá dentro? Baladas, lá dentro, a gente colocava dentro da meia, colocava dentro do sapato, a gente sempre dava um jeitinho ali para fazer. Mas também era para sobreviver, querendo ou não, dizendo assim, né? Isso, porque devido à minha situação. Né? Devido à minha situação. E como eu disse para a senhora no começo, né? Como a gente vem de uma comunidade, sim, e tem aquela influência, né? E eu vi muitos amigos meus caindo para as drogas, vendendo droga, entrando no tráfico. Eu louvo a Deus que eu não cheguei a ter entrado no tráfico, nem ter me envolvido com isso, né? E nesse meu momento de revolta, nesse meu momento de tristeza, de solidão, eu lembro que eu conversava com as pessoas, com os meus amigos, às vezes até mesmo meu pai, eu ia visitar o meu pai, né? E a minha madrasta. Na época eu lembro que todas as vezes quando eu ia comer comida lá, quando eu tinha fome, às vezes eu ia comer comida lá, ela ficava me olhando com cara feia, como se estivesse me rejeitando.
E aquilo ali foi me machucando, né? Foi me machucando, eu fui me envolvendo cada vez mais no mundo, que eu posso dizer que era como se fosse o meu refúgio, né? Usar droga, beber, fazer essas coisas erradas. E foi dali, pastor, aonde surgiu uma oportunidade de eu conhecer Cristo. Né? Como eu disse, aos meus 15 anos, hoje, essa jovem que naquele tempo me chamou para fazer uma visita na igreja, hoje ela é minha cunhada. Olha que benção, né? É casada hoje comigo. Olha que mistério aí vai desenrolando, hein? Tem mistério. E ela também tem 2 filhas. E ali ela me fez um convite. Através desse convite eu fui para a igreja, do meu jeitinho ali, de bermudinha, de boné, tatuagem na perna, aquele negócio. E ali foi onde um grupo de coreografia se apresentou. Eu lembro até hoje o hino que eles cantavam era aquele hino, não sei se a senhora vai se recordar, que fala: está surgindo aí um novo vencedor e ele é alguém do coração de Deus. E eu falando para a senhora aqui, testemunhando para aqueles que estão nos ouvindo, eu tô como se eu estivesse voltando na história. E ali eu lembro que eu comecei a chorar, as lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos, e eu olhei para essa jovem, que hoje é minha cunhada, Dayana, e eu falei para ela: Dayana, eu tô sentindo vontade de chorar, mas eu não quero chorar. Ela falou: rapaz, chora, que o Espírito Santo está falando contigo. E ali, pastora, foi onde eu aceitei a Jesus. Aceitei a Jesus em um domingo. Na outra semana, eu fui para o monte, em uma segunda-feira, para a senhora ter uma noção, eu usava brinco, e o pastor que estava lá na época, o pastor Luiz Américo, é um pastor que é muito usado na revelação. E os meus amigos naquele tempo me fez um convite para mim ir para o monte. Eu falei para eles: rapaz, o pastor não vai deixar. Aceitei Jesus agora, com brinco na mão. Sou novinho, acabei de vir agora para Jesus. E ali um jovem usado por Deus falou: não, vamos lá, porque Deus colocou no meu coração para você, Ele tem algo para você lá. E eu fui. Naquele dia, quando eu fui, Deus usou o pastor e eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha que bênção. E ali foi onde começou a minha jornada, né, pastor? Aceitei Jesus aos meus 15 anos e morando sozinho, como eu disse para a senhora, passando por essa dificuldade financeira. E o tempo passou, eu consegui arrumar uns bicos, comecei a arrumar uns bicos, ganhando um trocado aqui, ganhando um trocado ali. E assim eu fui me mantendo. E eu lembro quando teve um culto de jovem lá na minha igreja, pastora, bem recente, quando eu já tinha para 16 anos, quando já tinha basicamente completado quase um ano. Eu cheguei em casa e não tinha nada para me comer, pastora. E nesse tempo, o meu líder de mocidade, ele me chamou para mim ser dirigente do ciclo de oração. Eu aceitei ser dirigente do ciclo de oração. E aí eu lembro quando acabou o culto de mocidade, eu cheguei em casa, os jovens tudo iam para pizzaria, iam pro lanche, comer, e eu ia para casa. Quando eu chegava em casa, eu me deparava com a minha situação, né? E ali não tinha nada para me comer. E eu lembro que ali eu comecei a chorar, o diabo começou a acertar minha mente, né, jogando vários pensamentos em mim. E ali foi onde eu peguei uma faca, tinha uma gaveta lá na minha casa. Eu lembro quando eu peguei uma faca, eu cravei ela no meu peito, pastora. Quando eu cravei ela no meu peito, eu lembro como se fosse hoje. Eu até arrepio falando isso aqui. A presença de Deus, ela invadiu a minha casa. E o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: levanta as tuas mãos. Eu levantei as minhas mãos. O Espírito Santo falou: agora começa a profetizar. E ali eu comecei a profetizar, pastora, na minha geladeira. Eu falei: Deus, eu profetizo alimento, profetizo mantimento, saí profetizando na minha geladeira. E para a glória de Deus, quando deu uma semana que a gente dirigiu o ciclo de oração, eu dirigi durante 7 anos na congregação de Saquaré, ciclo de oração com os jovens. E ali quando eu estava dirigindo no sábado, entrou um homem naquele sábado. A gente dirigiu o trabalho, o ciclo de oração, cantamos usina, palavra, etc. E quando acabou o ciclo de oração, ele me procurou, falou: Pai do Senhor. Eu falei: Pai do Senhor, você é o irmão Naim? Eu falei: sim, sou o irmão Naim. Ele falou: rapaz, eu estava lá em casa e Deus me incomodou para mim vir até aqui. Olha que bênção. Eu falei: amém, glória a Deus. Aí ele falou: rapaz, vamos ali comigo. Eu falei para ele: mas ali aonde? Ele falou: não, vamos ali. Aí, entra aqui no carro. Aí quando eu entrei dentro do carro dele, o meu corpo, pastor Marcos, começou a se arrepiar. E ali as lágrimas começaram a cair dos meus olhos. E eu não estava entendendo aquele mistério, né? Eu falei para Deus, Deus, eu não estou conseguindo entender qual que é esse mistério. Aí ele pegou o carro, parou em frente ao supermercado Otalaia, que é basicamente perto ali de casa. Ele levantou o dedo e falou para mim: assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração. Ali eu comecei a chorar. Aí a gente entrou lá no supermercado e ele falou assim para mim: agora
pode escolher tudo que você precisa, né? Vai lá, escolhe tudo aquilo que você precisa. E eu novo, falei pra ele, mas eu não sei escolher aqueles negócios de fazer comida, isso e aquilo. Ele falou, não, pode pegar bolacha, Danone, pega tudo que você quiser. Né? E ali a gente foi pra fila do caixa e o total daquela compra, pastor, foi 2 carrinhos de supermercado. Basicamente encheu a minha geladeira e ainda sobrou. Né? Ainda sobrou. E transbordou, né? E logo após aquilo ali, pastor, eu vi que eu profetizei na minha geladeira e Deus tinha entrado com providência. É aquele negócio de novo convertido, tem aquela chama no coração, né, pastor? Tem aquele desejo por Deus, aquela fome de buscar Deus. Sede, né? Isso, aquela sede. Parece que o novo convertido, ele tá ali naquele primeiro amor e tudo pra ele é Deus, é Deus. E ali eu vi que tinha dado certo, pastor. Aí eu falei, rapaz, já que eu profetizei na minha geladeira e deu certo, eu vou sair profetizando na minha casa. Isso mesmo. Aí saí profetizando, pastor. Coloquei a mão no madeirite da minha casa, falei, Deus, eu não aceito essa minha situação, eu profetizo uma casa de bloco. Falei, Deus, eu profetizo um sofá. Falei, Deus, eu profetizo uma cama, eu profetizo um fogão. Saí profetizando no meio da minha casa, pastora. E aí foi aonde, com 16 anos, foi onde eu conheci a Letícia, que hoje é a minha esposa. Com 16 anos? Com 16 anos, eu conheci ela, né? E hoje ela é minha esposa. Olha que benção. Estamos juntos desde os 16 anos de idade, né? E já fazem 9 anos que a gente está casado. E ali foi onde eu conheci ela. E eu lembro que quando eu conheci ela, teve uma janta na casa dela e ela foi e me chamou. Falou, meu pai vai fazer uma janta aqui com a minha mãe, queria que você viesse. Aí eu peguei e fui nessa janta. Aí lá estava o presbítero Claudemir. Esse presbítero Claudemir, ele é um rapaz que é muito usado por Deus na revelação. E ali eu sentado, a gente jantando ali, conversando, ele falou, jovem, eu estava aqui e Deus me mostrou uma visão. Aí olhando para ele, ele falou, Deus manda dizer que ele vai te abençoar na tua casa e essa bênção não vai demorar. Vai ser tão rápido que até você vai ficar espantado. Ele falou, pode contar os dias, eu não dou 2 meses para aquilo que Deus ele quer fazer na tua vida. Ai, que e ali eu comecei a chorar, comecei a me alegrar em Deus, né? E eu creio, pastora, que Deus ele usa pessoas. Sim. Deus ele usa métodos, né? E Deus tem a sua forma também de trabalhar diretamente. Sim. Né? E ali, acredita em quem Deus trabalhou? Foi justamente no meu sogro. Meu sogro me procurou, falou, Nainho, eu não estou conseguindo dormir. Naquela época eu tinha vergonha. A Letícia, que hoje é minha esposa, ela não sabia onde eu morava, eu tinha vergonha de falar para ela, para minha sogra, para o meu sogro, onde eu morava, a minha situação, mas não tinha nem documento. Ela era uma jovem que já servia a Deus, na época fazia campus, estudava, muito esforçada, e ali eu lembro que eu tinha vergonha de expor a minha situação. E meu sogro me procurou, falou que Deus tinha incomodado ele, tinha tirado o sono dele, ele já estava uns 2 dias já tentando dormir, só ficava eu na cabeça dele. Eita, e ele ficou perguntando para Deus o que era aquilo, e ele veio me procurar, veio saber da minha situação. E ali foi quando ele decidiu na minha casa, a gente foi lá e ele viu a minha situação. Quando ele viu a minha situação, ele falou, agora eu entendi porque que Deus estava me incomodando. Ali foi onde ele mandou chamar os jovens da igreja, a gente chamou os jovens da igreja, derrubamos a minha casa de madeira, construímos uma casa de bloco, e naquele tempo na nossa igreja tinha um pedreiro lá também, ele trabalhava de diácono ali na igreja, e esse diácono falou para mim que Deus tinha falado com ele, que era para ele levantar minha casa e não ia cobrar R$1. Olha. Aí Deus abençoou, pastora. Deus foi mandando material, Deus foi mandando mão de obra. Deus tinha pressa, né? Deus tinha pressa. Aí a gente conseguimos construir a minha casa, que hoje é a minha casa, a gente conseguiu construir, mas só estava nas paredes, pastora. Só estava nas paredes, só estava no telhado. E a minha situação, ela estava tão delicada que eu não tinha nem cama para dormir. Eu lembro quando eu estava saindo do ciclo de oração, junto com meu amigo Jonathan, a gente viu um sofá na esquina, a gente pegou aquele sofá para mim dormir. E ali, eu dentro da minha casa, pastora, não tinha luz, eu tomava banho na torneirinha do quintal, minha situação estava bem difícil. E ali eu lembrei, eu falei, rapaz, eu profetizei na minha geladeira, eu profetizei na casa de bloco, eu falei, vou começar a profetizar aqui. Aí mais uma vez, pastor, comecei a profetizar, falei, Deus, eu profetizo uma porta, profetizo uma janela na minha casa, profetizo que o Senhor vai mandar alguém para fazer a fiação.
fazer aqui para colocar o piso, mão de obra, os negócios. Comecei a orar e ali Deus foi mandando. Deus mandou porta, Deus mandou janela, Deus mandou a mão de obra. O meu vizinho lá do lado, Deus incomodou ele foi, fez a fiação, fez tudo. E ali foi onde eu vi a mão de Deus na minha vida, né? Ali foi o início do meu ministério. Hoje eu estou com 29 anos, ali foi o início do meu ministério. E aos 17 anos foi onde eu ingressei na liderança. Eu assumi a liderança dos jovens lá na minha congregação. E eu lembrei dessa profecia que Deus tinha usado alguém para falar para mim, que tudo que eu tinha passado, Deus ia me usar para edificar a vida de jovens. E ali foi aonde eu passei a liderar jovens, né? Iniciei o meu ministério, iniciei o meu chamado. E eu ainda estava noivo da Letícia, a gente estava se preparando para um casamento. A minha situação era uma situação bem difícil, porque na época eu ganhava R$120 por semana. De segunda a sábado eu ganhava R$120. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo, pastor. Não dava pra nada. E a gente, como é jovem, sim. Por mim eu fazia só uma janta entre a família, a gente casava, tá tudo certo. Bem, só uma jantinha, vamos na pizzaria, pronto, mas a aí, noiva... Como é o sonho de toda jovem, isso mesmo. Casar de noiva, casar em buffet, essas coisas. E ali eu lembro que eu vi a mão de Deus, pastora, porque a gente conseguiu casar, Deus ele preparou o buffet pra gente. Deus ele preparou tudo, pastora. Deus ele preparou tudo. Mesmo eu ganhando pouco, mesmo naquela situação, Deus preparou tudo e Deus nos abençoou. E ali a gente casou, passei a liderar, iniciei o meu ministério, tanto na pregação, tanto também na liderança. E depois, mais à frente, a gente passou por uma dificuldade, né? A pandemia chegou. Sim. Todo mundo passou, né? Todo mundo passou. A pandemia chegou e lá no meu trabalho, eu entrei em uma empresa de construção como ajudante lá. E hoje eu sou profissional. Graças a Deus eu sou profissional desde os meus 19 anos de idade. Benção, né? Eu trabalho como cordeiro. Não sei se a senhora sabe o que é. Não, não sei não. Eu não sei, mas vai passar, mas eu não sei. É aqueles caras que trabalham na corda, no prédio, faz serviço de fachada de prédio. Ah, tá. Virado na corda. E ali, graças a Deus, limpando vidro, essas coisas, às vezes, limpando né? vidro. Ah, tá. Agora eu já sei o que é. Fazendo essas coisas. E ali eu vi também Deus me abençoando tanto na área material, tanto na familiar, que foi no meu casamento, também na área profissional. Foi ali onde eu ingressei na minha profissão. E nessa minha profissão, eu só ganho se eu trabalhar. E na época da pandemia, foi tão uma aprovação de Deus na minha vida, porque só eu fiquei em casa da minha empresa. Só eu fiquei em casa. Né? E naquele tempo era 40% do governo, se não me falha a memória, e 60% da empresa. Ou era 40% da empresa e 60% do governo, alguma coisa assim. Eu ganhava bem pouco naquele tempo. E aí foi onde veio a pandemia, pastor. Veio a pandemia e aí a minha única solução que tinha pra mim era eu trabalhar de motoboy na época, né? Uhum. E também entra a minha área ministerial nesse período. Entrou as duas áreas, né? Entrou a área financeira, a dificuldade que eu enfrentei e também a minha área ministerial. Porque eu fui um jovem, eu tenho 29 anos, mas eu fui um jovem, eu fui um adolescente que eu sempre dediquei a minha vida a Cristo, né? A palavra, pela misericórdia, fiz teologia, me dediquei. Enquanto muitos jovens estavam indo para shopping, gastar dinheiro, aproveitando a vida, como eles diziam, na época eu estava trancado dentro de casa, lendo Bíblia e me dedicando, né, ao meu chamado e ao meu ministério na palavra de Deus. Estava na riqueza. Isso. Estava na riqueza, não estava perdendo nada, né? Isso, não estava perdendo nada, porque hoje eu estou colhendo... Sim, o que plantou, né? Aquilo que eu plantei lá atrás, né? E ali eu lembro, pastor, que o diabo ele foi trabalhando na minha vida, como eu disse, eu era líder de ciclo de oração, fui líder de mocidade, né? Fiquei basicamente quase 14 anos liderando mocidade, o ciclo de oração eu liderei durante 7 anos. E ali eu lembro que nessa pandemia foi o período onde o diabo ele mais me setou. Em vários quesitos, como eu disse, no sentido financeiro e também no ministerial, né? Porque assim, o sonho de todo jovem que se dedica na obra de Deus é crescer, né? Sim, hoje é o sonho dos jovens ser um pregador, ser um pastor, ser alguma coisa na obra de Deus, na área eclesiástica, né? E ali eu lembro que foi onde eu me frustrei muito, pastora, porque tudo que eu fazia, eu esperava um retorno do homem.
E eu não vi o retorno do homem. Isso é nosso erro. Isso é o nosso erro. É o erro de todos, bem dizer, cristãos, né? É ver pessoas, não ver Jesus. Seguir aquela pessoa, mas não seguir Jesus. Isso. Né? Isso é o erro muito grande, né? Isso foi o meu erro, pastora, porque tudo que eu fiz é como se o diabo pegasse os meus anos que eu dirigi o Ciclo de Oração, que eu estava liderando como mocidade, tudo que eu fiz, teologia, os meus tempos servindo a Deus, buscando a Deus, me dedicando à igreja, e jogasse na minha cara. É como se ele dissesse assim, ó, tá vendo? Tudo que tu fez para Deus foi em vão. Olha. Né? E ali foi aonde foi o baque para minha vida, porque eu tirei os olhos de Jesus, foi igual Pedro, né? Uhum. Pedro, quando ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu caminhar na tempestade. Nas águas depois. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, foi onde ele afundou. Foi o que aconteceu comigo. E ali no começo da pandemia, eu lembro que a minha única solução foi trabalhar de motoboy, porque como eu estava ganhando pouco, eu louvo a Deus porque a minha profissão é uma profissão que ganha bem, mas como eu estava ganhando 40% e 60% da empresa e do governo, era muito pouco. Não dava para mim se manter, pagar minhas contas, não tinha como. Não tinha recém-casado? Isso, recém-casado ainda, e aí não tinha como. Aí eu lembro que a minha única solução foi trabalhar de motoboy. E quando eu comecei a trabalhar de motoboy, foi ali onde parecia que foi uma porta que o diabo abriu para mim entrar, né? Porque eu comecei a trabalhar de motoboy, parei de deixar de ir para a igreja, parei de frequentar os cultos. Eu já estava fraco porque eu estava olhando para o homem, estava esperando a recompensa do homem e não tive essa recompensa. Uhum. E foi ali onde foi meu fim, pastora. Foi ali onde eu acabei deixando Jesus, me afastei da presença de Deus, né? Eu retornei para Jesus tem quase 4 anos, fiquei afastado 1 ano e 9, 1 ano e 8 meses, por aí, quase 2 anos eu fiquei afastado, e foi ali onde eu me afastei da presença de Deus. E quando eu me afastei da presença de Deus, Deus ele sempre usava os seus profetas para falar para mim: volta, volta enquanto há tempo, volta enquanto há tempo. E como eu já estava cego pelo adversário e passando por essa situação todinha, né? Eu dava ouvido ali no momento e depois eu já esquecia tudo que Deus já tinha falado. Né? Queria trabalhar. Isso. E ali foi aonde voltou tudo de novo, pastora. Foi aonde eu entrei também no princípio de depressão mais uma vez, né? A minha esposa sofreu muito com isso, porque eu ia pra balada, eu bebia, eu tinha voltado a usar droga, tudo isso, e eu já tinha casado com ela. Né? E foi onde a minha esposa passou por uma situação muito difícil, porque aonde ela ficava em casa, onde ela ia para a igreja e eu fazendo as coisas do mundo, né? E eu lembro que uma frase que ela disse para mim que me marcou muito, ela falou assim para mim, você pode fazer o que você quiser, mas enquanto eu estiver te colocando na mão de Deus e no joelho, uma hora Deus vai te pegar. Vai mesmo. E pega mesmo, e é feio. Deus pega, pastor. Mulher sabe aí. E ali eu trabalhando de motoboy, pastor, eu sofri, para me encurtar um pouco, eu sofri 7 acidentes. Eita Deus. Para tu ver que até nisso Deus ele foi perfeito. Porque quando a gente fala do número 7 na Bíblia simboliza o número de Deus, né? O número da perfeição. E os 5 acidentes que eu sofri trabalhando de motoboy foram acidentes leves. Mas os outros 2 que eu sofri foram acidentes que ou era para mim estar aqui numa cadeira de roda ou já ter perdido até mesmo a minha vida, né? Meu Deus. E Deus usando os seus profetas, né? E lembro que Deus usou uma irmã, a Tânia, Deus usou ela para falar comigo e Deus tinha dado uma visão para ela. E nessa visão, ela via o meu velório, ela via um monte de jovens, via minha família, via o pessoal da igreja e ela via um caixão. E quando ela olhava para esse caixão, ela via como se fosse uma mão grande, ela passava assim em cima desse caixão e meu corpo sumia. E ali Deus mostrou para ela que Deus ele estava dando um livramento de morte para mim. E nessa profecia ela falou para mim: ou tu volta ou Deus vai te preparar e vai te levar. E ali naquele momento ali a minha esposa mostrando o áudio que ela tinha falado para minha sogra, minha sogra tinha mandado um áudio, essa revelação. E ali quando eu cheguei das entregas, eu já tinha sofrido já esses acidentes, 5 acidentes. Meu Deus. E ali eu comecei a chorar porque a gente forte, que já ouviu, né? A voz de Deus, já teve experiência com Deus, sabe como que é. E ali depois, de novo, o diabo me cegou, já tinha esquecido tudo de novo. Aí sofri o 6º acidente. O 6º acidente eu bati em um carro. Eu lembro que afundou as 2 portas desse carro.
A minha moto parecia um papel, pastor. E pergunta se eu tive um arranhão. Não tive um arranhão. O anjo te tirou logo. Eu acredito que Foi foram mão as, de Deus, foram as né? orações dos santos, né? Sim. A oração da minha sogra e a oração da minha esposa que estava orando e intercedendo pela minha vida. Já no 7º acidente, pastora, foi o mais grave. Eu lembro que eu estava vindo ali na divisa. Quando a gente está vindo ali na divisa, vindo embora, tem um posto ali do lado, né? A gente tem aquela faixa de moto. Sim. E lembro que eu estava vindo ali basicamente a 100 por hora, 90 por hora. Estava vindo ali na faixa de moto. E o rapaz estava vindo com o carro, ele foi entrar no posto e ele não deu seta. Ele entrou. Aí pegou eu. Aí lembro que eu caí ali, só vi minha moto rodando, batendo no chão. Eu só vendo o mundo girando. Eu lembro que eu bati as minhas costas. Eu bati naquela guia que fica na divisa, tem aquela guia, né? Tem. Faz aquela divisão, bati minhas costas naquela guia. E ali eu não conseguia mexer minhas pernas. Eu fiquei sem ar. E ali meu amigo, todo mundo parou ali, foi me socorrer, até o rapaz do carro foi me socorrer. E ali eu não conseguia mexer minhas pernas. Ali eu já comecei a chorar. E todo mundo falando pra mim, calma, 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 não se apavora, calma, calma, calma. E ali eu comecei a falar com Deus na mente. Falei, Deus... Aí eu lembrei da profecia. Eu falei, Deus, me dá só mais uma chance, Senhor. Não deixa eu perder o movimento das minhas pernas, não, Senhor. Eu prometo que eu vou voltar para a tua presença. E na mesma hora, pastor, as minhas pernas começaram a se movimentar. Aí eu lembro que depois eu fui para a igreja, aí voltei para Jesus. Voltei para Jesus no domingo. Esse acidente aconteceu, foi na sexta pro sábado, no domingo já fui para a igreja e voltei para Jesus, né? Entreguei a minha vida para Jesus. Vai fazer 4 anos, pastor, que eu retornei para Jesus. Que bênção, né? Vai fazer 4 anos agora que eu retornei aos caminhos do Senhor. E tudo que eu estou vivendo hoje, pastora, eu não vivi durante os anos que eu vivi na igreja lá atrás. Vai fazer 4 anos só. E tudo que eu estou vivendo hoje, eu não consegui viver antes. Mas hoje eu estou conseguindo viver as promessas de Deus na minha vida. Uma nova história, né? Uma nova história. E assim, quando eu voltei para Jesus, Deus foi usando os profetas novamente para falar comigo, né? E nessa profecia, Deus ele falava para mim que ia realizar o desejo do meu coração. E qual era o desejo do meu coração? O desejo do meu coração era ser pai. O desejo do meu coração era poder ter condições financeiras, aumentar minha casa, que a gente morava em um cômodo bem pequeno, e a minha esposa, um cômodo de 5x4, bem pequeno era mesmo o cômodo. E Deus tinha falado que ia entrar com providência, que Deus ia me ajudar a construir a minha casa. E para a glória de Deus, Deus me deu condições, pastor. Consegui aumentar a minha casa, consegui fazer as coisas que era para fazer lá na minha casa. Deus me deu condições, Deus me abençoou na minha área profissional, né? E ali Deus ele tinha prometido para mim e para minha esposa que a gente ia ser pai. Ai, que bênção. Que a gente ia ser pai. E logo após, depois, Deus foi usando outras pessoas falando que Deus também ia me dar um carro, que era o desejo do meu coração, ter um carro. E eu falava para Deus, eu falei, Deus, como é que eu vou ter um filho e um carro ao mesmo tempo, querendo dar 2 filhos, né? E o carro ao mesmo tempo, né? Eu já tinha minha moto, né? E a gente sabe que quando é criança pequena, sim, é verdade, precisa ter carro para poder sim, estar com certeza, para médico e tudo também, até para igreja, né? Porque tá chovendo essas coisas, né? Isso. Aí, pastora, aí eu vi a mão de Deus trabalhando na minha vida, né? Quando Deus me deu essa bênção, que é o meu carro, quando Deus me deu essa bênção, a minha esposa estava sentindo umas dores na barriga. E ela, estou sentindo dor na barriga, isso e aquilo, e a gente achando que era cólica, ou que era pedra no rim, alguma coisa. Aí ela foi fazer o exame de sangue. Quando foi fazer o exame de sangue, ela descobriu que ela estava grávida. Olha que bênção, né? Ela estava grávida. E aí ela estava com 1 mês e alguns dias, com quase 2 meses, e a gente tinha acabado de pegar o carro. Não tinha feito nem 1 mês que a gente tinha pegado o carro. Ou seja, Deus ele cumpriu com a sua promessa rápido, né? As duas coisas, né? Foi o filho e o carro ao mesmo tempo, né? E hoje nós estamos aí, pastora, graças a Deus. E como se chama a sua filha? Chama Luísa. Luísa, olha que bênção. Graças a Deus estamos aí, vivendo as promessas de Deus nas nossas vidas, né? Graças a Deus, Deus ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha falado para mim lá atrás, né? Eu preguei domingo agora no culto que teve da cantata de Páscoa. E
Eu contei um pouco do meu testemunho também, numa parte, e eu disse lá que eu era uma pessoa muito religiosa, pastor, né? Antes de eu me afastar, eu era uma pessoa muito religiosa. Eu era uma pessoa que para mim tudo era pecado, para mim tudo era errado. Ainda mais eu liderando com os jovens, eu via os jovens... A gente sabe que o jovem é complicado de trabalhar. Tem que ter paciência com o jovem, né? E ainda mais eu religioso, para mim tudo era errado, tudo era pecado. Então eu me via como um fariseu naquele tempo, pastor. Igual Jesus disse, que eles são sepulcros caiados. Sim. Né? Que por fora tem aparência, mas por dentro estão mortos, né? Ou seja, eles eram pessoas que cumpriam tudo que a religião pedia, dava dízimo, orava, ofertava, mas não praticava misericórdia. E era isso que Jesus esperava deles, né? E depois que eu me afastei, que eu retornei para Jesus, que eu voltei a trabalhar novamente na liderança, eu pude ter uma visão diferente, né? Hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente do que eu tinha lá atrás, né? Hoje eu liderando jovem, hoje eu já não enxergo o jovem como eu enxergava lá atrás, né? Porque hoje você segue Jesus, não segue mais o homem. Isso. Você vê Jesus na frente, né? Isso. É isso mesmo. Isso mesmo, pastora. Isso é mesmo. Isso mesmo, né? Isso mesmo. E aí, como eu me afastei e retornei, hoje eu consigo enxergar, pastora, a dificuldade que o jovem tem. Sim, porque é jovem, né? Eu passei a enxergar o outro lado da moeda. Então hoje, quando eu vou cuidar de um jovem, aconselhar, ou dar um norte, dar uma direção para um jovem, eu consigo já sentir a dor dele, sentir a fragilidade dele, como que é difícil vencer o pecado, como que é difícil estar na igreja, né? Então hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente. Né? Bem aberta, né? Totalmente Visão diferente. Bem aberta, né? É isso mesmo, Pedro. Deus fez com você muitas coisas, né? Fez, pastor. Fez muitas coisas. O avesso mesmo, você passou um deserto, mas ele quando veio assim para mudar a diferença, né, na sua vida, né? Deus é maravilhoso, né? Olha que testemunho lindo, gente. Que bênção, né? Um jovem perdeu a mãe cedo, foi morar sozinho, né? Seguiu Jesus, depois se afastou, voltou para Jesus. Olha como é que Deus faz, né? Sofreu 7 acidentes. 7 acidentes. Né? E tá de pé. É a mão de Deus, né, Pedro? Pedro, muito obrigado por você ter vindo tomar esse café comigo aqui no Café da Nena. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus prospere cada vez mais a sua vida. E como aqui o convidado aqui ora, eu vou pedir para você orar. Orar por nós, orar para as pessoas que vão assistir, tá? Se quiser deixar algum recado para as pessoas que vão assistir, fica à vontade, Pedro. Para você que está assistindo, eu queria deixar uma palavra da parte de Deus e dizer para que não olhe para o homem, né? Olhe para Jesus. Porque a recompensa ela não vai vir do homem. É verdade. A recompensa ela vai vir de Deus, né? E Deus ele é fiel em cumprir aquilo que ele prometeu. Então se você sabe que Deus tem uma promessa na tua vida, espere, porque eu sou prova viva daquilo que Deus fala, Deus ele cumpre. Amém. Posso orar? Pode orar, fica à vontade. Querido Deus, eterno Pai, nos colocamos, ó Deus amado, perante a Tua presença nesse momento. Obrigado, Jesus. Eu quero Te louvar, Senhor, te agradecer. Sim, meu Deus. Por estar aqui, Senhor, na casa da Tua filha, aqui com esta família, a qual o Senhor, ó Pai, nos apresentou. Ó Pai, agora também, Senhor, quero orar e interceder por esta pessoa. Sim, meu Deus. Amém, que está ouvindo esse testemunho, aquilo qual o Senhor fez na minha vida, a restituição de sonhos, restituição do chamado, do ministério, restituição familiar. Pai, no nome de Jesus, toca, Senhor, nesta pessoa agora. Pai, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a não olhar, Senhor, para as dificuldades da vida, a não olhar, Senhor, para as tempestades, não olhar para o homem. Ajuda essa pessoa, meu Pai, a olhar para Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que está ouvindo isto, ó Pai, eu te peço, trabalhe no coração, Senhor, que o Senhor possa dar paz e o descanso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus.